Graças a Deus, uma atitude em poucos minutos. Admitir e permanecer no modo de Deus. Existem começos que apenas mudam folha do calendário e existem começos que reposicionam a alma diante de Deus e inauguram destinos eternos. Nesse primeiro domingo que passou, nós não celebramos apenas uma data, nós celebramos uma decisão espiritual, admitir e permanecer no modo de Deus fazer. Todo início legítimo nasce do jeito de Deus, no tempo de Deus e pelo método de Deus. E é por isso que abrimos este ano diante do altar do Senhor, afirmamos que não caminharemos por atalhos humanos, mas por princípios eternos. Gênesis capítulo 1 não é apenas o relato da criação do mundo, é a revelação do padrão divino para transformar o caos em propósito. A Escritura diz que a terra era sem forma e vazia e que havia trevas sobre a face do abismo, mas antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer luz existir ou qualquer outra questão, algo essencial já estava presente. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aqui está a primeira verdade que sustenta a nossa fé. O Espírito de Deus sempre paira antes de qualquer manifestação. Não é disputa dele, jamais disputará com o caos. O Espírito Santo nunca vai entrar numa disputa, não se apressa, não se intimida. Ele paira, governa e estabelece o ambiente. Antes da voz de Deus ecoar, o controle já havia sido assumido. Assim também acontece conosco, comigo, com você. Nada que nasce verdadeiramente de Deus começa sem total dependência do Espírito Santo. Esse mesmo padrão reaparece no Vale de Ossos Secos, lá em Ezequiel 37, um cenário de morte, impossibilidade total e desordem total. Deus não manda recolher os ossos, nem lamenta perdas, ele manda profetizar. Por quê? Porque onde o Espírito de Deus paira, o caos não tem a palavra final. Onde o Espírito de Deus paira, a morte, amados, não é mais definitiva e o impossível se torna agora um candidato ao milagre de Deus. Depois que o Espírito paira, Deus fala, haja luz, a palavra ali não descreve a realidade. A palavra de Deus sempre descreve algo diferente da realidade, porque a palavra de Deus cria a realidade que apraz ao Senhor. A luz também não vem apenas para expor, mas para organizar. E Deus separa, ajusta, estabelece limites, porque ordem é um princípio do seu governo. Lá no vale, os ossos se ajuntam antes de receber vida. Em Neemias, nós observamos os muros serem levantados ali, apesar da oposição, porque a palavra alinhada à vontade de Deus encoraja o povo a se levantar. Então, primeiro, depois a ordem e então a expansão acontece. Onde a palavra governa, a luz aparece, onde a luz aparece, a confusão perde o espaço, e quando a ordem é restabelecida, Deus sopra vida. Em Ezequiel, o exército se levanta com vida. Em Isaías 58, a luz rompe, a cura brota, as ruínas são reconstruídas e as brechas são ali fechadas. Isaías sela essa promessa de uma maneira tremenda. Deus não apenas restaura pessoas, ele levanta restauradores. E para nós concluirmos, querido, é preciso entender que 2026 não será vencido por força humana, por atalhos espirituais ou por estratégias vazias. 2026 será vencido por aqueles que decidirem admitir e permanecer no modo de Deus fazer. Onde o Espírito paira, a palavra vive, onde a palavra vive, a luz aparece, onde a luz aparece, a ordem é restaurada, e onde a ordem é restaurada, Deus inicia novas coisas. Talvez ainda existam áreas em sua vida marcadas pelo caos ou pelas ruínas, mas o Espírito de Deus está pairando sobre a sua vida. A palavra está sendo liberada, a luz está disponível. Este é o tempo